Ela é uma modalidade clínica, né, no campo da saúde mental e é entendida como mais uma estratégia de cuidado, né, à pessoa em sofrimento mental. A proposta do AT é que a gente possa estar mais próximo ao sujeito num tempo maior, né, fazendo uma intensificação do cuidado a essa pessoa. Pode ser uma vez na semana, como podem ser todos os dias da semana, né? Sem uma delimitação de horário, se a necessidade for acompanhar ele à noite, a gente vai estar disponível para acompanhar à noite. Se for aos finais de semana, nos finais de semana. Então, a proposta, ela se estende à necessidade do sujeito, né? Não ao enquadre já predefinido por um consultório, por uma instituição, né? A necessidade daquele sujeito naquele momento. Ele tem uma evolução aí, que sai de um acompanhamento puramente do amigo qualificado, um acompanhamento que apenas o profissional saía, e profissional, às vezes um técnico de enfermagem, o cuidador, saía com o paciente para acompanhá-lo na sua vida externa, até um serviço mais especializado, com objetivos muito específicos e principalmente um serviço que buscava inserir o sujeito sem negar a sua particularidade, a sua individualidade. Hoje nós vamos ver com a prática que o AT pode ser indicado para qualquer paciente com transtorno mental, seja ele severo ou moderado, que tenha algum tipo de dificuldade de estar no mundo e de estar consigo mesmo. Desde um paciente com esquizofrenia, um paciente com depressão maior, um paciente com transtorno bipolar grave, até um paciente com transtorno de personalidade ou uma depressão mais leve, mas que de alguma forma os sintomas ou a realidade patológica tem causado algum tipo de limitação pessoal ou social. Um paciente que justifique as intervenções no cotidiano dele, que pelo próprio sofrimento ele tem a autonomia dele perdida em algum aspecto, né? Seja na questão profissional, seja na questão familiar, e aí a gente no acompanhamento vai tentar resgatar isso. Nós vemos esse indivíduo como uma pessoa que tem características de personalidade, características a partir dos próprios sintomas específicas, individuais, e nós não vamos procurar normalizar esse sujeito, nós não vamos procurar fazer com que ele abandone essas características particulares, as suas demandas particulares e querer que ele pense e haja como todo mundo. Normatividade é permitir com que o sujeito possa se inserir, fazer laço social, sem desrespeitar, sem negar as suas particularidades, suas características, suas dificuldades, o seu potencial. Mas o foco do acompanhamento terapêutico sempre vai ser a autonomia do sujeito, né? Sempre com o objetivo de ampliar os recursos internos e externos que o paciente tenha para poder lidar com as dificuldades, né? Muitas vezes o adoecimento ele limita o sujeito nos seus papéis sociais, nas suas funções dentro de uma dinâmica, né, familiar. Então o acompanhamento terapêutico vem para tentar resgatar, para tentar potencializar, reinserir esse sujeito dentro desses papéis e dentro dessas funções, né? Se o paciente está internado, nós podemos fazer um AT, né, durante a internação para ajudar ele a lidar com esse momento, que é um momento complexo, para ajudar na evolução, inclusive, desse paciente, nesse momento que é um momento necessário, às vezes, o paciente está num quadro agudo, que ele não pode estar fora de um cuidado intensivo. E, às vezes, a internação psiquiátrica serve para isso. Às vezes, o paciente ele se nega a fazer um tratamento psiquiátrico quando é necessário, ele se nega a tomar medicação, ele se nega à internação, e o AT pode ser aí um facilitador desse processo, quando ele percebe que o paciente está no momento de fazer a internação, está no momento de internar-se, está no momento de procurar um psiquiatra, está no momento de fazer alguma mudança na medicação, mas ele resiste a isso. Então, até o que é que ele vai fazer? Ele vai convencer o paciente e de alguma forma mostrar ao paciente a necessidade e a utilidade desses serviços e fazer o encaminhamento. O hospital dia, a internação psiquiátrica, a residência terapêutica, o tratamento em ambulatório, eles se complementam numa rede de assistência para o paciente que responda a sua demanda, a sua necessidade naquele momento específico.
Acho que um dos diferenciais do acompanhamento terapêutico é que esse acompanhar ele pode acontecer em qualquer espaço público, seja público, privado, né? Acho que o grande diferencial é que ele não precisa ter um setting terapêutico definido, né? É um setting que a gente vai construir a partir da demanda do sujeito. Para você ser acompanhante terapêutico, você precisa ter uma disponibilidade outra, certo? E essa disponibilidade eu falo no sentido de você se despir de alguns engessamentos, de alguma prática que existe. Porque o nosso consultório é a rua, o nosso consultório é a casa, o nosso consultório é a cafeteria, o nosso consultório é o shopping, é o show. Tem uma complexidade nesse trabalho que é lidar com a dinâmica que é muito densa, né? Na hora que você entra, por exemplo, na casa de um sujeito, né, diferente de um consultório, que é um setting terapêutico definido, neutralizado, na hora que você entra são muitos estímulos, né? São muitas informações, são muitos atores envolvidos, né? É a família que está em sofrimento também, é um contexto que já está organizado ou desorganizado e que tudo isso vai ser elemento de intervenção. Tudo isso vai ser ponto do terapeuta que está ali para, de uma forma muito atenta, né, promover que aquela singularidade daquele sujeito que a gente vai acompanhar possa aparecer e possa circular de uma forma mais saudável nesses espaços. Seja na casa, seja na função de trabalhador, seja na função de pai, de mãe. E aí o acompanhamento terapêutico vem permitir esse caminhar de forma mais saudável. Não é uma intervenção apenas de interpretação, uma interpretação de simbolização também, mas uma intervenção em ato, porque eu vou estar com ele usando dos instrumentos, do potencial dele, das ferramentas dele específicas, para ajudá-lo a estar naquele lugar que antes para ele era uma dificuldade. Você está no shopping com esse sujeito, de repente acontece alguma coisa. Não tem um plano A, não tem a receita de bolo. Eu vou sair, vou com ele no shopping, vai ser tudo direitinho, a gente vai voltar, vai para casa. Não tem isso. Então, esse plano A, B não existe, é o plano do aqui e agora. Aconteceu alguma coisa, você tem que estar pronto a fazer uma intervenção, né, nesse sujeito. E uma intervenção que não seja invasiva, que seja de amparo. Em primeiro lugar, você tem que mapear os potenciais e as dificuldades desse paciente. Você tem que mapear o que é consequência da doença e que pode ser modificado e o que já faz parte do repertório de comportamento afetivo, histórico desse paciente. A partir daí, nós precisamos identificar que profissionais poderiam responder melhor a essa demanda específica. Tem educadores, musicoterapeutas, terapeutas ocupacionais e psicólogos. Todos têm uma vasta experiência em saúde mental. E a ideia é a gente ter um maior número mesmo de profissionais, porque embora todos estejam na função de AT, né, na função de acompanhante terapêutico, cada um também tem o seu núcleo de saber, né? Eu, enquanto terapeuta ocupacional, acabo trabalhando muito com a organização do cotidiano, né, com o resgate da autonomia. Mas o psicólogo acaba trabalhando um pouco mais com o discurso, com a palavra. Então, quando a gente vai discutir o caso, que é uma das metodologias da gente, né, cada acompanhante tem seus casos em acompanhamento, mas a gente se reúne quinzenalmente para discutir esses casos e construir um saber a partir disso, né? Não só um saber, mas também o projeto terapêutico que é compartilhado. Esse olhar multiprofissional enriquece muito o nosso fazer, né? Porque cada um traz o seu olhar de acordo com o seu funcionamento, de acordo com os atendimentos, de acordo com as intervenções, mas que eles contemplam um viés clínico que é o viés da psicanálise. No momento que chega para o acompanhante, a gente vai fazer primeiro a avaliação desse quadro, né? Quem é esse sujeito, né? Qual a trajetória dele no adoecimento, né? Como ele vem percorrendo esse tratamento. A partir daí a gente vai definir um projeto terapêutico, né? Que é um projeto terapêutico singular, individualizado, entendendo um pouco o funcionamento desse sujeito e dessa família que busca o acompanhamento. Não tem muito receita de bolo. Primeiro, preciso ver o sujeito, primeiro ver a demanda desse sujeito, para ver como é que a gente vai caminhar com esse projeto terapêutico. Uma vez no mês a gente encontra com a família, né, fora do atendimento com o paciente, justamente para a gente poder avaliar quais são os avanços que a gente teve, qual a proposta, quais são as metas já alcançadas, né, redefinir algumas metas
Mas mais do que isso, é implicar a família também nesse cuidado. Porque esse sujeito ele está isolado. Ele não se comunica mais com o mundo por conta dos seus sintomas, por conta do seu funcionamento. O AT vai com muito cuidado, sem tornar isso invasivo, convidar esse sujeito a reviver e a reconstruir o seu funcionamento. Para começar, a gente parte de um desejo, né? Desejo da família, para começar um acompanhamento, desejo da família e do sujeito. Muitas vezes o desejo do sujeito não está bem definido, porque ele às vezes nem sabe o que é que ele está querendo, o que ele precisa. Então acaba já sendo objeto de intervenção do acompanhante construir essa demanda junto com ele. Tomar café da manhã com a família, para ele faz muito sentido e para a família também. Porque esse sujeito já não fazia mais parte desse contexto. Ele já não fazia mais parte porque ele ficou doente. Então o que era visto com esse... Era só o doente do quarto, não toma café com ninguém, não participa das festas de aniversário da família, não vou levar ele para lugar nenhum, porque ele vai fazer alguma coisa na rua, eu vou ficar envergonhada. Então o AT tem a função de reconstruir esse sujeito, reconstruir os laços da família que foram rompidos, né, por conta de um tempo de sofrimento dessa família, um tempo de sofrimento desse sujeito adoecido. O AT faz essa reconstrução. Eu tive um paciente que eu comecei a acompanhar, ele estava internado, né? Foi encaminhado pelo psicólogo que estava como referência dele na clínica e eu comecei a acompanhá-lo aqui, né? Num processo, no momento mais agudo da sua crise, né? Onde delírio estava mais presente, uma desorganização, uma falta de contato com essa realidade, né? E no momento que a internação foi possível reduzir esse quadro mais agudo, eu saí acompanhando ele daqui, né, comecei a acompanhá-lo em casa. E quando a gente chegou em casa, eu vi que ele tinha várias outras atividades, várias outras rotinas que na clínica a gente não podia sustentar, como por exemplo surfar, né? Ele surfava, mas no momento a forma que ele se organizava para surfar colocava ele em várias situações de vulnerabilidade, né? No momento de atravessar a rua, de estar descalço no asfalto quente, que pela sua própria desorganização psíquica, né, não fazia ele se dar conta, né? O que ele queria era ir direto para o mar, pegar a prancha e surfar. Mas no momento que tem uma pessoa que vai acompanhar ele nisso, que foi um dos primeiros investimentos que eu fiz, acompanhar ele na rotina que era comum a ele, né, eu fui sinalizando para ele, né, de que seria importante calçar os pés mesmo, porque os pés estavam muito comprometidos já, né, por conta do asfalto quente. E aí quando ele consegue organizar melhor isso, a partir de um outro sinalizando, né, do terapeuta, botando possibilidades novas para poder dar conta, ele consegue surfar de uma forma melhor. Ele começa a desejar outras coisas, né? Desejar talvez um calçado melhor, que tem a ver com o estilo dele. E aí ele vai ficando mais vaidoso, ele vai ficando mais cuidadoso. E aí a gente vai crescendo os investimentos, né? Quando a gente começa a acompanhar, a gente estabelece algumas metas. A gente constrói esse projeto. Só que o projeto ele vai se modificando o tempo todo, porque o sujeito começa a desejar outras coisas. E aí no meio desse processo ele começa a desejar estudar. E aí há muito tempo ele não conseguiu concluir o 2º grau. E a partir dessa organização, que ele vê que é possível, ele começa a ter o desejo de estudar. E aí a gente vai fazendo o trajeto, né? De ver como é que faz para estudar, a matrícula, valor, e vai conectando ele com uma realidade que ele estava muito distante, né? Que não passava pela compreensão, mas que agora consegue passar. Às vezes a gente combina, inclusive, vamos ao cinema hoje. Não, mas nunca mais eu fui no cinema, não sei, eu tenho medo de ir para o cinema. Tá, que você quer tentar? Então, quero, então vamos tentar. E o AT tem que estar preparado para o inusitado, né? O tempo inteiro, para os desafios desse momento. Ao mesmo tempo que é desafio, é inusitado, mas é rico, né? Porque aquele terreno dali proporciona o aqui e agora, desse sujeito falar, desse sujeito se apresentar. Então, por exemplo, a simples forma desse dinheiro na mão dele para ir comprar o ingresso do cinema é de extrema importância para ele. Você compra o ingresso? Não, você compra lá que eu estou esperando. Eu falei, mas você consegue comprar? Estou te esperando. Ele vai,
compra o bilhete e aí o inusitado acontece. Ele diz que são 2 bilhetes, né, para o cinema. A moça disse que é tanto, ele disse que é impossível, que um cinema não pode custar tão caro assim e a fila grande, né, do cinema, que ela está roubando ele, né, nesse momento. Você está me roubando. Aí você pode perguntar, o que você faz, Isabel? Eu vou, né, de uma forma bem sutil, fico do lado dele. Mas a cena toda que está sendo construída é a cena dele. Qualquer pessoa podia dizer que estaria caro o cinema, que isso é um roubo. Então, porque ele tem essa condição, eu vou tomar a frente dele e vou dizer, não, me dê aí, eu que vou fazer. A finalização de toda a cena é dele. Então, ela diz assim, eu também acho que é um roubo, também acho que é, mas não sou eu que roubo, não sou eu que estou roubando. Então, o dado real começa a se concretizar ali, o real, as pessoas se comunicando e ele começa a se comunicar. E aí ela diz assim, a culpa é do governo. E aí pronto, bateu. A culpa é do governo, é de Getúlio Vargas que é culpado disso até hoje. E aí o papo começou assim, né? Ter digamos, uma evolução. Ele comprou o ingresso dele e nós fomos ao cinema. E aí você me pergunta, o que de tão rico tem aí, Isabel? O que de tão rico aí? Tem muita coisa. Muita coisa. Esse sujeito falar com o outro que ele não falava, esse sujeito ter autonomia de ir na bilheteria e comprar o ingresso dele, ele conseguir trazer uma fala onde alguém legitimou essa fala, não precisou ser criticado, ela conversou com ele, aí você me pergunta, ela notou que ele tinha alguma coisa? Não sei, e não me interessa nesse caso, se ela notou ou se ela não notou. A partir dessa saída, ele saiu sozinho, foi ao cinema, a família com medo, mas assim, eu fortalecendo os laços, dizendo se ele pode fazer, ele pode fazer. E aí a gente só diz isso quando a gente tem muita certeza do nosso trabalho, das respostas que esse sujeito está dando, né? Inclusive a gente costuma brincar assim, que vai lá, mas acompanhamento terapêutico é fácil, né? Você vai para a praia com o sujeito, você vai ao cinema. Mas quando a gente está na função de acompanhar, a gente não está para assistir o filme. A gente está para acompanhar o sujeito, né? Porque no momento que ele está no cinema assistindo, ele pode estar ouvindo vozes, ele pode estar inquieto com a pessoa que está do lado, ele pode ter um delírio persecutório e a gente na função de AT vai estar atento a todas essas informações para poder garantir de que ele entre ao cinema, possa aproveitar do que ele conseguir, né? Porque a gente acaba trabalhando com o potencial do sujeito. Então, às vezes a gente pensa, vai assistir o filme, vai elaborar tudo. Às vezes não vai elaborar, mas ele vai conseguir sair de casa, ele vai conseguir ir ao shopping. Tem outras informações que no trajeto do cinema é possível intervir. Eu tenho um outro caso que eu acompanhei, que eu comecei, o cara não saía há 10 anos de casa, né? E eu comecei acompanhando ele do quarto, né? Fechado, com janela fechada e de óculos escuros, porque era insuportável o contato com o outro, né? Uma pessoa sem uma rede de cuidado estruturada, né, com acompanhamento psiquiátrico bem fragilizado, e a família já estava em desespero, porque há 10 anos que ele não participava dos eventos sociais da família, que ele não participava das viagens, e quando eu comecei era no quarto fechado, né? E foi possível hoje ele estar na universidade, eu ir para a faculdade, fazer o vestibular, e ele entrar na sala de aula de óculos escuros e de fone no ouvido, para poder conseguir dar conta do primeiro encontro, que para a gente que não sofre de nenhum transtorno, já é muito difícil a gente chegar num lugar novo, né? E se apresentar. Para quem tem uma dificuldade, mais ainda. Para quem estava longe desse conviver, é mais ainda. Então ele chega e ele consegue concluir a universidade, a gente consegue viajar com a família, consegue sustentar as suas dificuldades diante da família, diante da sociedade, sem se privar de circular. O AT é um testemunho ativo dessa reorganização que vem do sujeito e não do mundo externo. No momento que a gente conseguiu estabelecer todas as metas, né, todos os objetivos, e a gente vai alcançando, a gente vai fazendo uma redução da frequência do encontro, uma diminuição às vezes do tempo do encontro, porque a demanda vai se esgotando, vão surgindo outras necessidades a ponto de a gente encaminhar para um outro dispositivo de tratamento.
É possível ainda resgatar esse sujeito, sim. É possível ele compartilhar situações que são situações onde se exigem habilidades sociais, né? É possível. Ele não está zerado de nada. E para a gente, enquanto profissional, é gratificante você poder estar compartilhando isso e estar proporcionando e facilitando isso para ele. Por mais complicado que seja o caso, por mais o prognóstico seja ruim, né, ou então seja difícil, seja complexo, a proposta do AT é justamente enfrentar esses desafios, né? É poder entrar nessa complexidade e o que a gente conseguir de transformação já vai ser muita coisa, porque o sujeito vai aparecer, a família vai conseguir ver uma mudança e uma possibilidade diferente. Então eu costumo dizer assim, que o acompanhamento terapêutico é a gente compartilhar o cuidado, a família não está mais sozinha.